Olá, galerinha do quarto ano, eu sou a professora Juliana e hoje vamos ver aula de ciência sobre a transformação da matéria. Vamos à correção dos exercícios que foram propostos para vocês fazerem com a família. Descreva 3 fenômenos que podemos observar com a água quando a temperatura aumenta. Então, quando a água está lá no estado que nós utilizamos para bebida, alguma coisa assim, o que acontece quando a temperatura aumenta? A roupa que estava no varal, que foi lavada, estava úmida, molhada, ela seca, porque a água evapora. As poças de água que tem no chão, nas ruas, elas também secam. E o sorvete? Derrete. Então, quando a temperatura sobe, aqui são alguns exemplos do que pode acontecer. A roupa no varal seca, as poças de água também secam, se ela é muito grande, ela diminui. O sorvete derrete, o que mais? O gelo que a gente coloca lá no copo de refrigerante, ele derrete também. Vamos pensar agora em 3 fenômenos que podemos observar com a água quando a temperatura diminui, ou seja, quando vai ficando mais frio. O que acontece com a água? A água pode congelar. Os picos das montanhas que tem lá em lugares muito frios, muito altos, o que acontece? Congelam, né? As plantas, elas podem morrer por conta da geada. Lembra que nós comentamos sobre as geadas, que são aquela água que vai congelando em cima, assim, da planta, no piso, né, no asfalto, faz aquela camadinha fina de gelo. Essa camadinha fina de gelo faz o que com as plantas? Mata. Então, as plantas também podem morrer por conta da geada, por conta da água que vai congelando ali. E sobre a chuva? Explique o que é a chuva. Vocês podem ter feito uma infinidade de respostas, mas eu vou dar uma sugestão aqui para vocês de uma das respostas. A nuvem é formada por gotículas de água e quando ela se desfaz, chamamos de chuva. Então, a nuvem está cheia de gotícula de água e quando essas gotículas vão se desfazendo, vai caindo em forma de água. E aí, nós chamamos isso de chuva. Vamos lá para algumas resoluções de exercícios propostos para a aula de hoje. Quem quiser relembrar esse conteúdo, está lá no livro de vocês, as transformações da água, né? Na página 152 de Ciências. Então, vamos lá. Quando a água está em estado sólida e é aquecida, se transformando em líquido, ela como é que é o nome disso? Fusão. Então, olha lá. Vamos relembrar aqui com a professora antes, lá na página 152, o que é? Quais são os estados, a mudança que a água pode passar? Então, nós temos a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. Ocorre quando a temperatura aumenta. Então, ela está lá congelada e vai aumentando a temperatura, ela vai virando líquida. A vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, lembra da fumacinha lá do café? Quando o chuveiro está muito quente, faz aquela fumaça, o vapor de água, é quando ela está lá no estado líquido e vai virando vapor. A solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido. Então, a água vai virando gelo, por exemplo. Ocorre quando a água se resfria e se congela. Condensação é a passagem do estado gasoso, aquele vaporzinho de água, vai para o estado líquido. Ocorre quando o vapor da água se resfria, né? Sabe quando a gente... quem já viu lá a tampa da panela, por exemplo, quando vai esquentando muita água e vai subindo vapor, a fumaça, aí a tampa fica com várias gotinhas de água. É aquele vapor que vai virando líquido. Um exemplo da condensação. Então, vamos lá retomar aqui. Quando a água está em estado sólido, ela é aquecida e se transforma em líquido, nós temos a fusão.
Então, a resposta aqui da primeira, vou anotar aqui para vocês. Fusão. Quando a água está em estado líquido e vai para o gasoso, nós temos a vaporização. Vaporização. Opa, um erro muito feio aqui. Desculpa, gente. Vaporização. E agora? Agora responda as questões abaixo sobre o estado físico da água relacionadas ao resfriamento. Então, agora, quando vai resfriando a água. Quando a água em estado líquido é resfriada e transformada em sólido, nós temos o quê? Solidificação. E por último, quando a água está em estado gasoso, em forma de vapor, e é resfriada, transformada em líquido, temos a condensação. Então, olha lá, pessoal, vamos ler tudo até o final, certo? Completando com as palavras ali. Quando a água em estado sólido é aquecida e se transforma em líquido, temos a fusão. Quando a água em estado líquido é aquecida, se transforma em gasoso, temos a vaporização. Quando a água em estado líquido é resfriada, se transforma em sólido, temos a solidificação. Quando a água em estado gasoso é resfriada, se transforma em líquido, temos a condensação. Só relembrando aqui que a prof confundiu na hora, vaporização com Z, hein? Eu corrigi aqui, tá? Vamos relembrar o conceito de fenômenos naturais, aquele que acontece na natureza, pela natureza? Complete a frase abaixo. Os fenômenos tananã têm em comum a tananã e acontecem devido a tananã na temperatura e por causa dela observamos a chuva, a queda de granizos, as poças de água que secam e outros fenômenos. Quais palavrinhas sobre o conceito fenômenos naturais a gente pode encaixar aqui? Os fenômenos naturais têm em comum a água e acontecem devido a mudanças na temperatura. E por causa dessas mudanças que observamos a chuva, a queda de granizo, as poças de água que secam e outros fenômenos. Então, olha aqui, eu vou pôr aqui embaixo, fiz um traço, as palavrinhas para completar a frase. Naturais, depois vem a palavrinha água, não esqueçam do acento, e depois a palavrinha mudanças. Então, para a próxima aula, vocês vão observar as imagens e ligar corretamente a figura ao estado físico em que a água se encontra. A água está aqui, ó, essa fumaça saindo da chaleira. Ela está em que estado? Uma pedra de gelo é uma água em que estado? E aqui, a água do rio, né, que parece uma imagem de um rio, ela está em que estado? Líquido, gasoso ou sólido? Vai ligar cada imagem ao nome do estado da água, ok? Vamos relembrar o que é condensação? Então,
O que é a condensação? É a passagem do estado líquido para o gasoso? É a passagem do estado gasoso para o líquido? Ou é a passagem do estado sólido para o líquido? Volta um pouquinho aí o vídeo que vocês vão encontrar a resposta nessa mesma aula, hein? Agora vamos relembrar o que é fusão. Vai fazer um X na resposta certa. Então a fusão é a passagem do estado líquido para o gasoso? É a passagem do estado gasoso para o líquido? Ou é a passagem do estado sólido para o líquido? Então, pensem aí e vamos fazer a correção na próxima aula, certo, pessoal? Tchau, tchau, se cuidem. Um beijo.